Livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 5. Primeiras providências. O abortamento provocado sem justa causa é crime grave, de que o espírito, somente a contributo de muita aflição, se predispõe a reparar, facultando que a vítima renteia-lhe ao lado em renascimento que ocorrerá futuramente sob densas cargas de ressentimento e amargura. Enfermidades de largo porte se encarregam de corrigir a atitude mental do delinquente que aborta, a fim de que os tecidos sutis do perispírito se recomponham para porvindouros cometimentos na área da maternidade. Infecundidade e frigidez, qual ocorre com outros problemas femininos, decorrem naturalmente da usança irregular da sexualidade em encarnação passada, bem como de abortos perpetrados pela irresponsabilidade e requintes de egoísmo, que se fazem gênese de neoplasias malignas logo depois ou em processos próximos de renascimento que exigem ablação dos órgãos genésicos quando não arrebatam a vida física de maneira fulminante maceradora. Não sendo o autor da vida, o homem dela não pode dispor ao talante das paixões primitivas, sem rude comprometimento para si mesmo. Emprestando elementos que corporificam o ser, torna-se instrumento das leis da criação que o honram, com a oportunidade de cooperar no processo da evolução, não lhe facultando interrompê-la, sem que incida em delito de alta importância. Por isso, que a sexualidade somente deve ser exercida quando responsável, sob as bênçãos do amor e o amparo da legislação em vigor, representativa no momento do grau evolutivo de cada povo. Em todo renascimento, há razões propelentes que conduzem um a outro espírito, seja pelos automatismos vigentes no cosmos, seja pelas programações de elaboração cuidadosa, objetivando-se sempre o aperfeiçoamento de cada um, dentro dos impositivos das necessidades que os entrelaçam e seguram. Desse modo, cada qual renasce nem sempre onde merece, mas onde os fatores e as condições são-lhe mais propícias para o avanço. As ingerências precipitadas nas programáticas das vidas, por este ou aquele motivo, redundam quase sempre em decepções, desastres ou perturbações que poderiam ser evitados. Julinda, imatura e desequilibrada, com viciações que a retinham em malhas de obsessões sutis, porque temesse inconscientemente embora a presença do antigo companheiro, agora na condição de filho, não tergiversou em interromper-lhe o processo fetal, tombando em fundo fosso de desequilíbrio psíquico. O espírito, sentindo-se frustrado e porque anelasse pela ocasião, que sabia de incalculável proveito, por ser ainda rebelde, deixou-se comburir pelo ódio, persistindo na vingança injustificável, convertida em luta feroz, com o objetivo de eliminar o corpo da inditosa para aguardá-la depois do túmulo, onde prosseguem desforços de largo porte. As altas doses de sonífero aplicadas na paciente provocavam-lhe um entorpecimento espiritual em cujo estado, graças à invigilância que se entregara, deixava-se arrebatar pelo espírito agora, por sua vez convertido em seu algoz. Semi-desprendida do corpo, era conduzida à presença de entidades perversas residentes no hospital, que obedeciam ao cruel dirigente do famigerado clã, encarregado de punir os caídos nas teias da alienação mental, como se a justiça divina necessitasse de delinquentes para corrigir infratores. Não obstante, porque, padecendo de cegueira da razão e obstinados da crueza dos propósitos inferiores, tornavam-se instrumentos necessários, complicando a própria situação que deveriam recompor mais tarde. Quando Julinda foi internada, informantes desencarnados apresentaram a sua ficha com o delito perpetrado ao cruel dirigente espiritual, que se arrogava poderes e domínios sobre o que ali transitava em ambas faixas vibratórias, da carne e fora dela. Tratava-se de antigo sexólatra
que se caracterizava na Terra por distúrbios de comportamento, portador de grande perversidade, desencarnado há mais de meio século. Ao desvencilhar-se do corpo, fora conduzido por comparsas antigos a núcleos inferiores, nos quais se adestrara para dar curso aos sentimentos nefastos que possuía, sendo alojado posteriormente naquele reduto de dores, verdadeiro purgatório espiritual para os incursos nos códigos soberanos da vida. Vinculado a outros grupos espirituais infelizes que se interligam assumindo posições combatíveis contra o bem e o amor, que detestam, fazem-se crer forças controladoras do além-túmulo, personificando, iludidos, as mitológicas figuras satânicas residentes nas genas. Padecendo de auto-hipnose pelo prolongado período em que cultivam as ideias maléficas, deformam as matrizes perispirituais, assumando diante dos que lhe tombam inconsequentes no círculo de aflição em formas temerosas horripilantes com as quais aparvalham as futuras vítimas, acostumadas a imagens mentais perniciosas pelos eitos de remorsos que impõe justiça. Outras vezes, são vítimas de mais vigorosas mentes que os submetem, deles utilizando-se para o mesmo indébito fim. Naquele hospital, Euvídio exercia a administração negativa, atribuindo-se a tarefa de justiçoso em regime de crueldade. Visitou o paciente e convocou Ricardo à sua presença, inteirando-se do interesse do abortado e prometendo-lhe cooperação. Em sucessivas oportunidades, a paciente era levada a simulacros de julgamentos pelo crime, quando se tornava ameaçada por aqueles seres impiedosos, retornando ao corpo semi-ebetada pelas drogas, com os tecidos sutis da mente em contínuo comprometimento a caminho da irreversibilidade. No momento em que visitávamos o seu apartamento, não a tínhamos presente nem tampouco ao seu sicário. O nobre Bezerra, depois de auscultar o psiquismo de Julinda e reflexionar por um pouco, concertou com o Dr. Figueiredo a respeito de um labor para daí as 2 noites, quando seriam tomadas providências para mais cuidadoso atendimento aos incursos no drama ali apresentado. Ele próprio aplicou recursos magnéticos na obsidiada, fazendo a dispersão dos fluidos tóxicos que a asfixiavam, mediante movimentos longitudinais rítmicos, logo após insuflada energias restauradoras de forças. Todo amigo espiritual, ante a prece espontânea, que lhe brotou do coração nos lábios e durante a aplicação do passe, aureolou-se de opalina claridade que se lhe irradiava na região do epigástrico, qual tivesse uma estrela fulgurante entre os hipocôndrios. A energia que lhe escorria dos dedos venceu as resistências da carapaça de sombra que envolvia a doente, que estorcegou, atingida pelas ondas vibratórias que alcançava, para logo depois acalmar-se. O corpo relaxou os músculos antes retesados e vimos repentinamente Julinda espírito ser atraída e tombar adormecida no casulo carnal. Ela terá um sono reparador, esclareceu Gentil, pela primeira vez desde o delito momentaneamente liberada da agressão de Ricardo. Os fluidos salutares decorrentes da oração e do amor fraterno de todos nós anestesiariam os centros psíquicos de alguma forma, atenuando a aflição que a golpeia contínua. O Senhor não deseja a punição do infrator, mas a sua reeducação, com vitória sobre a infração. Como os impositivos da vida são o amor e a justiça, a misericórdia e a caridade jamais se afastam dos que necessitam de renovação e paz, sem que as suas vítimas fiquem em esquecimento. Surge o auxílio ao delinquente com a concomitante socorro ao defraudado. Logo mais, Ricardo será também auxiliado quando se iniciam os labores em favor de ambos. Voltando-se para a genitora comovida, a serenou-a, esclarecendo: o amor, em qualquer expressão, é bênção de Deus, vitalizando o mundo. O de mãe, todavia, é razão das energias superiores de que se reveste, é portador de mais forças, encontrando ressonância no amor de Deus, nosso Pai, que rege a vida em todas as suas dimensões. Agora, tranquilize-se, irmã Angélica, aguardando o futuro,
e prosseguindo confiante nas suas orações e atividades de amor ao próximo. O bem nunca falha. Depois de breve pausa, esclareceu: temos de ir-nos. Há serviço de urgência aguardando por nós. Despedimos do Dr. Figueiredo e da Senhora Angélica, sob o compromisso de retornarmos em próximos dias.